Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 4, irmãos. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz assim, irmãos: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que crerem, esta pedra é preciosa, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou a pedra de esquina, ou a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Pai, eu te graço pela leitura da tua palavra, por essa porção que foi lida, e eu peço, Pai, que o teu Espírito, não é uma pessoa, mas o teu Espírito, possa convencer pessoas aqui essa noite, Pai, da revelação da tua palavra. Então, Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar, tens liberdade sobre a minha vida. Eu me submeto à tua direção, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Há muitos anos atrás, ao ler esse texto, eu tinha uma interpretação, acredito eu, sem dúvida alguma, errônea. Eu buscava pegar um versículo isolado, e especificamente o versículo 9. Mas eu sempre costumo dizer que um texto fora de um contexto, ou do seu contexto, ele gera um pretexto para aquilo que eu quiser. Então eu não posso pegar um versículo isolado da Bíblia e querer nele justificar aquilo que eu quero. Então Pedro, quando estava escrevendo essa carta, há quem diga que ele estava se dirigindo especificamente para o povo judeu. Mas eu não acredito que Pedro estava falando apenas com os judeus, porque no versículo, no final da leitura que eu fiz, ele diz o seguinte: antes vocês nem eram povo, e agora são. E quando você lê o texto lá de João, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Então quando ele diz que antes vocês nem sequer eram povo, então ele não está falando de judeu, porque o judeu, a Bíblia diz que ele veio para ele, e eles rejeitaram.
É muito importante as declarações e a revelação que Pedro traz para nós como igreja, pastor. Ele diz que à medida que nós nos aproximamos dele quem? De Jesus, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. E ele afirma o seguinte para nós: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, no qual nós somos os responsáveis por ela. É interessante que Pedro, ele nos coloca em semelhança a Jesus, porque ele diz que Jesus é a pedra angular, escolhida por Deus e rejeitada pelos homens. Por isso que eu disse que ele não estava falando dos judeus, mas com a igreja de uma forma geral, porque os homens, inicialmente, que rejeitaram Jesus foi o seu próprio povo, pastor. Foi os próprios judeus que rejeitaram Jesus. Veio para os que era seu e os seus o rejeitaram. Então, a pedra viva, que é Jesus, foi escolhida por Deus. E Pedro diz que nós somos semelhantes a Ele. Somos pedras vivas. Qual a finalidade de sermos uma pedra viva? Segundo o texto de Pedro, ele está dizendo que a finalidade, Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu, nos tornou pedras vivas para que nós venhamos construir o quê? Um templo. Que templo é esse que Jesus está falando? Ele está falando de nós. Nós somos os sacerdotes reais. Na antiga aliança existia um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo existia compartimentos. Existia um lugar chamado átrio, existia um lugar chamado santo, lugar santo, e existia o santo dos santos. E sabe, mas cada compartimento daquele tabernáculo, e que na antiga aliança era considerado como o templo, porque não existia templo, porque as tribos se moviam, pastor. E à medida que as tribos se moviam, o tabernáculo também. Mas existia, quando era montado o tabernáculo, existia ali as divisões. E só quem poderia, só quem entrava no lugar dos santos era o sacerdote. Qual era a finalidade dos sacerdotes, ou dos sumos sacerdotes, ou do sacerdote real? Qual era a finalidade dele entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos? A Bíblia diz que ele era o representante legal do povo para oferecer sacrifícios a Deus, para que aquele povo fosse perdoado. E isso era feito uma vez por ano. E Pedro, cheio da revelação de Deus, ele diz que hoje nós somos não só a pedra viva, que está sendo utilizado na construção do templo, que somos nós, mas nós também somos os próprios sacerdotes, porque diz que nós é que vamos oferecer sacrifício vivo a Deus. Os nossos corpos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe mais? O que Pedro está querendo dizer para nós, e que muitas vezes nós dificultamos a compreensão dos textos, é que somos nós, pastor, que somos os responsáveis de construir uma vida de santidade. Somos nós aqueles que vai construir uma vida santa. São as nossas atitudes que vai nos tornar santos ou pecadores. São os nossos comportamentos, as nossas condutas. Por isso ele está dizendo que nós somos os
por aquela obra que faz. Quando se é levantado um edifício, não é simplesmente um pedreiro que vai lá e olha, e não, ele vai botar as colunas aqui, pode levantar que vai aguentar, pode botar para torar. Não é dessa forma. Eles procuram um lugar plano, eles medem, eles olham se aquele lugar realmente é um lugar propício para fazer uma construção. Eles contratam engenheiros, eles contratam máquinas, eles compram os melhores materiais. Aqueles que são responsáveis agem dessa forma. Então eles têm todo um critério, eles têm todo um cuidado, pastor. Antes de levantar alguma coisa, é cavado uma vala, é colocado ali um alicerce, pedras, concreto, ferro, tudo que eles puderem utilizar para deixar aquele fundamento firme, eles vão fazer. E eles se responsabilizam por aquilo que eles estão construindo. Se daqui a 20 anos, 30 anos, aquele edifício que foi levantado vier a cair, ainda assim eles vão se responsabilizar, porque eles foram os construtores daquela obra. Então, de igual modo, Pedro está falando para nós que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Não é o meu irmão, não é o que ele faz. Se o que ele faz me desagrada, se a forma que ele anda me desagrada, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o problema é dele. Agora, eu não posso tombar porque o meu irmão está fazendo coisa errada, e agora eu vou usar um pretexto, uma justificativa para me aborrecer e muitas vezes fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Não, Pedro está dizendo, olha, vocês são pedras vivas. Jesus é a pedra viva. Você ser comparado com Jesus no tocante a uma pedra viva. Não foi Deus que fez as pessoas tropeçarem em Jesus, mas a desobediência, o não crer em Jesus fizeram eles tropeçar. Aleluia! Então ele diz, vocês são pedras vivas e preciosas. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem vocês mesmos o sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus. Aleluia. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pastor, nós estávamos trocando uma ideia a respeito de algumas letras de música. E nós precisamos, de uma forma geral, nós igreja, precisamos ter cuidado naquilo que nós estamos cantando e muitas vezes que nós estamos falando. Porque muitas coisas que nós falamos, e às vezes muitas canções que são tocadas e cantadas, falam coisas que não condiz com a sua realidade. E você, mas então não presta mais, tem que censurar? Não, existe um propósito ali, existe uma ocasião específica para ser utilizado. Então, mais uma vez eu vejo que, olha, vocês são sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Aleluia. Sempre nós, como pedras-vivas, nós como sacerdócio santo, nós como igreja, nós como cristão, nós como santo, nós como filho, nós como amigo, nós como obediente, vamos ter algo para oferecer a Deus. E sabe por onde nós começamos? Pela nossa vida, pastor. É a nossa vida que deve ser a primeira oferta, é a primícia. É a nossa vida que ele está falando. Ele está falando de pessoas. Nós precisamos ter essa consciência de que não, a nossa santidade, a nossa intimidade com Deus, a nossa aproximação, o nosso altar não depende de nenhuma pessoa, depende de mim e da minha comunhão com o Pai. Nós precisamos ter essa consciência, sabe, de que muitas vezes nós precisamos fazer vista grossa nas coisas que acontecem. Sabia disso, irmãos? Muitas vezes nós vamos precisar fazer vista grossa de muitas coisas que nós vemos que acontecem. Porque se nós não tivermos uma maturidade espiritual, se nós não tivermos uma firmeza na nossa alma, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos entristecer.
nós vamos ficar tristes e muitas vezes nós vamos até fazer comentários a respeito de algo que está acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus tratar. Aleluia! Começa a se preocupar com a sua vida, com a sua intimidade, com o seu relacionamento com Deus. Não tem coisa mais importante do que você se relacionar bem com o seu Pai. Ter um diálogo amigável, próximo. Tratar Deus como Pai é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Sabe, hoje eu tenho um filho de 23 anos, ele ainda não anda como eu quero, mas toda vez que ele fala comigo na rede social, se ele mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, a primeira coisa que ele fala é: bom dia, pai, a bênção. Cara, isso é muito massa de ouvir. Agora imagine você: bom dia, pai, eu te amo. A mesma forma que eu olho para o meu filho, sem julgar, sem condenar, ainda que ele não faça o que eu quero, mas o bom dia dele toca o meu coração. Da mesma forma é Deus. Nós falhamos sim, nós erramos muitas vezes sim, mas sabe, um bom dia para o Espírito Santo, um bom dia para Deus é um sorriso que nós vamos receber dele. É um eis aí o filho que eu me agrado, porque ele sabe das nossas fragilidades. Então Pedro continua dizendo: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Em Mateus no capítulo 16, nós já citamos esse versículo aqui várias vezes, inclusive quando nós estávamos falando de Eclésia, Jesus diz assim: olha, sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava falando de uma construção. Eu pergunto para você: quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Jesus estava falando de nós. Ele estava falando de uma construção sólida, fundamentada, porque Ele é o fundamento dos apóstolos. Ele sobre mim eu vou construir a minha igreja. Por isso Ele é a pedra angular, por isso Ele é a pedra de esquina. Para quem não crê, é rocha que faz cair e tropeçar, mas aqueles que crê é pedra viva, preciosa, escolhida por Deus. É essa a visão que nós precisamos ter da pedra de esquina. Nós não podemos fazer de Jesus como os outros fazem, tropeçar, porque na medida em que eu tropeço com meu irmão, eu tropeço com a pedra de esquina, porque eu fui comparado à pedra viva. Estão comigo, irmãos? Quando eu tropeço com o irmão, eu estou tropeçando com Jesus, porque Pedro disse que nós somos como Ele, pedra viva, preciosa e escolhida por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em uma outra versão, a pedra principal, a pedra de esquina. Acho que o pastor uma vez está falando sobre a pedra de esquina, né? Que quando se vai fazer os alicerces, no canto lá tem. É aquela pedra que dá sustentação, é a pedra de esquina. É lá no cantinho que começa. Você não começa uma parede no alicerce do início, você começa sempre lá, buscar colocando um tijolo diferenciado. É principal, porque se você não fizer dessa forma, ainda que esteja sobre o alicerce, ela tomba. Se você botar tijolo tudo assim, o outro tijolo na mesma posição, o outro tijolo na mesma posição, meu irmão, se você chegar, se você fizer assim, ó, ele cai. Estão comigo, irmãos? Pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que tropeçam, só tropeçam porque são desobedientes. Às vezes eu quero ter um vislumbre do povo de Israel, porque para nós é fácil julgar o povo de Israel, porque nós já temos a revelação.
que Jesus está falando dele, que João está falando dele, mas quando eles não tinham a revelação, talvez nós também teríamos rejeitado Jesus. Porque a ideia que nós temos de Jesus é que Jesus tinha que vir como um valente, Jesus teria que vir como um guerreiro, com suas armaduras, com um escudo e um cavalo lindo, branco, né? E com espadas e vamos guerrear com os espíritos romanos. Essa era a figura que o judeu queria para ser livre da opressão do Império Romano. Eles não queriam ninguém falando, dá a face, se alguém te bater da outra. Eles não queriam ouvir Jesus falar, ouviste o que foi dito pelos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele diz, amarás o teu inimigo. Eles não queriam ouvir isso, eles queriam matar o inimigo. Então eles tinham uma visão, uma ótica totalmente errônea a respeito de Jesus. Por isso eles rejeitaram. Porque eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. O Império Romano saqueou Israel, Jerusalém, roubava, cobrava impostos de maneira que excedia, persuadia o próprio povo para ser publicano e cobrador de imposto, ao ponto de gerar ordem de povo para povo. Então eu queria um Jesus falando de amor, segue, fale pescador de homem, larga tudo e vem me seguir. Os que creem, não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Quando eu lia 1 Pedro 2, versículo 9, eu muitas vezes, hoje, lendo com outra ótica, eu entendo e digo, como eu era soberbo, como eu era orgulhoso, porque eu queria levar o pé à chave, queria levar a identificação. Eu sou a nação santa, eu sou o povo escolhido, eu sou a geração eleita, a propriedade exclusiva do Pai. Mas amados, quando a gente continua lendo, ele vem dando uma ênfase de que para que eu chegue nesse nível, nessa posição de nosso povo, de sacerdote real, de nação santa, de povo escolhido, de geração eleita, existe todo um processo. Existe um princípio, pastor, a ser seguido. Se eu não seguir os princípios que está estabelecido, eu só vou ter uma teoria de que sou, mas praticamente eu não sou nada. Porque antes de ser o sacerdote real, vamos ler comigo aqui o versículo 9, ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes que eu chegue aqui nesse posicionamento, existe uma construção. Existe uma construção a ser feita. Pedro está usando palavras figurativas. Ele está usando figura de linguagem para dizer para nós como nós devemos construir a nossa vida espiritual, como nós devemos fazer um lugar santo para o Espírito Santo, como nós devemos ser esse sacerdócio santo. Há uma construção de vida. Quando eu consigo construir essa vida que Pedro está externando para nós, uma vida santa e agradável a Deus, uma vida onde entende que Jesus é o fundamento da sua vida, onde eu entendo que sou eu que vou dizer como vai ser a vida espiritual, o quanto eu medito na palavra, o quanto eu oro, o quanto eu louvo, o quanto eu saio ao Senhor. Isso é uma construção de um lugar santo dentro de você. Sabe, o altar mais importante da igreja não é esse, no qual eu estou sobre ele agora. Nós até dizemos, né? O altar é um lugar santo. Simbolicamente, isso aqui é um lugar santo. É um lugar altar, é um lugar alto. Simbolicamente, e nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos
Mas quando a Bíblia está falando do altar que nós temos que construir, ele não está falando desse altar que eu estou em cima, ele está falando de você. Onde a presença de Deus habita é dentro de você. Você é o altar mais importante para a presença de Deus estar. É disso que Deus está falando. Então, quando eu consigo construir essa vida, pastor, quando eu consigo construir esse altar, quando eu consigo ser o responsável pela minha vida espiritual, quando eu consigo entender que Cristo é o que eu preciso para manter a minha vida santa, não são as pessoas que estão ao meu redor, ainda que a Bíblia diga quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Está dizendo que é bom viver em união, mas não é o nosso irmão que te torna santo, é a tua intimidade, a tua busca, é o quanto você constrói. E Deus se agrada quando eu consigo fazer essa construção espiritual, quando eu consigo ser o responsável pela minha vida espiritual, quando eu consigo entender que não são os meus irmãos que vão me fazer tropeçar. Aí eu vou pegar o versículo 9 que Pedro diz: vocês são geração eleita, vocês são o sacerdócio. Ele vai colocar posições que são importantíssimas na vida de uma pessoa e de um povo. Ele diz: vocês, porém, são a geração eleita. Ele não está se individualizando, ele está levando o plural. Vocês são, né? Eu sou, vocês são. Vocês são geração eleita. Sempre eu uso como uma forma de ilustração o período das eleições. Quando chega as eleições, ou antes das eleições, meses antes das eleições, começa a se manifestar políticos, sim ou não? Meu irmão, os caras vão na favela, os caras vão nos botiquinhos, os caras dão sangue para conseguir um voto seu. Te compra com uma saca de cimento, com uma cesta básica, com uma dentadura. Eu cansei de ver, ó. Você vai lá, dá o número do título, o cara te dá o número do candidato, você vai lá e fala: as pessoas compram para ser eleito pastor. E precisam de um monte de votos, não sei quantos mil votos, para ser um prefeito, um vereador, tem lá uma meta, você tem que ter tantos votos para entrar naquele negócio. E quando eles entram porque o povo colocou. Ele foi eleito, está lá estampado, né? Acabou as eleições, a festa lá, fulano de tal foi eleito, não sei quantos mil votos. Pedro está dizendo que nós somos uma geração eleita. Eu pergunto para você: quem te elegeu? Alô? Vocês estão aqui, irmãos? Quem elegeu você como uma geração eleita? Se eu fosse usar uma linguagem de votação de forma figurada, eu digo para você: para mim ser o que eu sou hoje, uma geração eleita, eu precisei de 3 votos: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles quiseram que eu fosse eleito, fizesse parte de uma geração que Ele escolheu. Segura aí, irmão. Era assim que eu me sentia. O Superman de Deus. Sacerdócio real. O sacerdote, ele é o cara responsável de apresentar os sacrifícios. Sacerdócio real, sacerdote do Rei Jesus. Nós somos, Ele nos fez sacerdote porque Ele quis
porque ele acredita que nós somos capazes de nos responsabilizarmos de maneira saudável pela nossa vida espiritual. Eu não sou um sacerdote real que vou apresentar sacrifícios, pastor, por vocês. Não, isso era lá atrás. E uma vez que Jesus veio e morreu, ele já fez tudo por você. Agora Jesus diz para nós, ó, você é o responsável pela sua vida espiritual. Você é que vai, você mesmo. É você mesmo que vai chegar diante de Deus e apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É disso que Pedro está falando para nós. Nação santa. O judeu rejeitou Jesus, veio para o que era seu, o seu rejeitou. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus. Você é santo, porque você decidiu aceitar a paternidade de Deus, e Deus é santo, e a palavra dele diz: sejam santos como eu sou santo. Aleluia. Por que ele fala de nação? Por que ele não fala do eu? Porque Deus ele não é individualista. Deus, quando olha para nós, ele não olha para o filho, ele olha para os filhos. Quando ele não procura um adorador, ele procura adoradores. Deus não é egoísta. Essa é uma essência que ele deposita em nós. Nós não podemos, não devemos ser pessoas egoístas, só pensar em si mesmo. Somos santos porque nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. Uma vez que eu faço isso, eu estou dizendo para o inferno, para Satanás e para o mundo: vocês não fazem parte mais da minha vida. Porque santo, no original, o significado dela é esse: é ser separado. Não é só ser separado para Deus, separado do pecado. Vós são nação santa. Estão comigo, irmãos? Ele continua dizendo: povo exclusivo de Deus. Antes que eu continue, ouvir isso é bom ou não é? De que você é uma nação santa, de que você é uma geração eleita. É bom ou não é? Sim ou não? É bom assistir assim. Ah, você é o que você quiser, eu sou a nação santa, eu sou o povo escolhido. É bom. Mas ele continua e diz: vocês são o povo exclusivo de Deus. Alô? Mais uma vez eu digo: Pedro não estava falando de judeus diretamente. Porque eu sempre vou para o texto de João: veio para o que era seu, e os seus rejeitaram. E agora ele está dizendo que aqui tem um povo exclusivo. O que você entende por exclusividade? Qual é a sua definição de ser exclusivo? Pega isso aí para você. Aqui um aparelho, smartphone, um celular, sim ou não? De quem é esse aparelho? De quem é? De quem é o aparelho? É meu. Ele é de uso exclusivo do Rodrigo. Não é verdade? Cara, só usa esse aparelho que eu quiser. Quem eu quiser que use. Se eu disser não toca, não toca, é meu, pronto, só toca quem eu quero. Eu estou dizendo para quem quiser que ele é meu, é de uso exclusivo. Essa blusa é de uso exclusivo minha. Você não vai ver a blusa de ninguém, pode ver uma réplica, uma figurinha repetida, mas essa aqui, não. A não ser que eu deixe usar. Estão comigo, irmãos?
Da mesma forma que esse celular é de uso exclusivo do Rodrigo e a blusa é de uso exclusivo do Rodrigo, a cueca que o Rodrigo está vestindo é de uso exclusivo do Rodrigo, só quem deve usar é o Rodrigo. Deus está dizendo para você e para mim, só quem pode me usar sou eu. Só quem pode usar a sua vida sou eu. Você pode até deixar alguém te usar, mas você vai estar quebrando o princípio de Deus, porque Ele diz que você é exclusividade dele. E exclusividade é exclusividade. Só o dono pode usar. Aleluia. Estão comigo, irmão? Aleluia. Tudo isso é comum de ouvir. Ele falou de uma construção, ele falou de uma rejeição, ele falou de um lugar santo, de uma construção santa, e agora ele está dizendo as qualidades e as posições de quem conseguiu fazer essa construção. Só que, amados, a Bíblia não para por aí, e eu sempre parava aqui, pastor, eu sempre parava por aqui. Quando eu ouvia essas coisas, que eu ouvia alguém falando o contrário, eu até corrigia na lata. Soberbo. Você é miserável, eu sou a nação santa. Você é pobre, eu sou povo exclusivo. Só que nós precisamos, sabe, ter um equilíbrio, ter uma revelação, ter a humildade de Cristo. Filipenses 2, embora sendo Deus, não considerou, esvaziou-se de si mesmo. Jesus deixou a glória dele para se tornar como nós. Aí o restante do versículo diz o seguinte: nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, vírgula. Existe uma finalidade que vem depois da vírgula. Não sou isso, eu só sou isso quando eu faço uma boa construção espiritual na minha vida, quando eu considero Jesus como a pedra, como fundamento da minha espiritualidade, e quando eu proclamo as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz: povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Para o quê? Para proclamar as grandezas do Senhor. Sabe, amado, nós só somos tudo isso que eu falei quando nós nos disponibilizamos para proclamar o reino, para proclamar a salvação, para falar de Jesus, para falar que Ele salva, que Ele cura, que Ele tem poder, que Ele é tudo na nossa vida. Quando eu me posiciono para fazer essas coisas, o restante que vem antes faz parte da nossa vida. Deus não nos tornou todas essas posições para nós só termos elas, mas com uma finalidade: proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te pergunto, fomos chamados das trevas? Fomos tirados das trevas? Fomos chamados das trevas. Nós vivíamos em nosso povo, antes de Jesus, em um reino de trevas. Colossenses 1,3 diz: Ele nos transportou, nos tirou das trevas e nos transportou para o
Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não sou um miserável. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é o que o irmão Rodrigo diz, é o que a Bíblia diz que eu sou. Você pode ficar de pé, irmão? Por favor, fica de pé. Aleluia! Eu não sei o quanto você entendeu. Eu não sei o quanto você entendeu o que foi falado aqui. Eu não sei o quanto você considera o que a Bíblia diz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu influenciar na sua vida. Fica com o que Deus fala ao teu respeito. Quando Deus fez Adão, que ele construiu todas as coisas lá, ele chamou Adão para um canto. Então, quando Deus lhe chamou, aliás, quando Deus trouxe Adão para o canto, ele disse: Adão, todas as árvores do jardim comereis livremente. Escuta isso, irmão, para não terminar. Mas a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerás. Uma ordem, não foi um pedido, foi um mandamento. O mandamento tem que ser obedecido. Amém? Quando Satanás vem, ele chega para Eva e não para Adão, que ele é besta o suficiente. Ele diz: olha, foi assim que Deus disse. A árvore que está no meio do jardim pode comer. Tu não pode comer das árvores do jardim. Ele inverteu o que Deus tinha dito. Daqui a pouco aí a mulher diz para a serpente, cheia de entendimento, pensando ela: não foi isso que Deus disse, não. Deus disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer e nem tocar. Alô? Deus não falou que não podia tocar. Deus disse: não coma. Então, fique com o que Deus diz. Aleluia! Deixa o que a serpente falou e o que Eva falou. Segura a voz de Deus. Deixa a voz de Deus penetrar o teu coração. Inclina os teus ouvidos para a voz de Deus. Se quiser e me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Feche teus olhos. Pai, nós estamos reunidos em teu nome, porque nós acreditamos que a tua palavra é a verdade. Nós cremos que é a tua palavra que move nossas vidas. E como nós vimos aqui agora, Pai, uma construção de uma casa espiritual bem fundamentada, e nós só seremos essa casa espiritual quando nós considerarmos o Senhor como a pedra principal da nossa construção, Pai. Nós temos que ter essa responsabilidade de que nós é que seremos cobrados ou honrados por aquilo que nós estamos fazendo. Nós não somos mais neófitos, nós não somos mais crianças, nós já temos um entendimento, a palavra já chegou no nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos abrir os nossos ouvidos, inclinar os nossos ouvidos para a tua voz e os nossos olhos para ver a tua palavra. É isso que nós precisamos fazer, Pai. Toca sempre em
nós, que nós possamos estar em submissão, que a tua palavra diz, que nós não venhamos olhar para as pessoas e tropeçar nelas, porque se nós fizermos assim, nós não estamos inseridos como pedra vivas, e nem Jesus é pedra viva para nós. Ele será pedra que os construtores rejeitaram e que as pessoas tropeçam. Então que os nossos olhos possam ver isso, e os nossos ouvidos possam ouvir isso, e o nosso coração possa entender isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que trouxe